Fechamento das rodadas do campeonato italiano, espanhol e inglês com duelo entre brasileiros são os destaques do Bets do Dia desta segunda-feira, 9 de dezembro. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, começando mais uma semana, segundou, né? Aquele dia mais preguiçoso, mas temos apostas aí, temos jogos, não são jogos com times tão relevantes assim, Matheus Montenegro, mas o que interessa é a aposta, né? É aquela velha história, né, Fábio? Depressão pós-brasileirão, acabou o melhor campeonato do mundo, acabou aí o calendário do nosso futebol nacional, o foco agora volta para os campeonatos europeus. É bem verdade, né, que não tem jogos aí dos grandes do futebol mundial, né, os gigantes das competições, mas temos Série A italiana, La Liga e também Premier League nessa segunda-feira. Então vamos trazer detalhes aí dessas três principais partidas agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar na Itália, porque tem fechamento aí da 15ª rodada, Monza e Udinese, tá? Nesta segunda-feira, 4h45, lá no U-Power Stadium, tá? A casa do Monza. Aplicativo do Game Arena, que inclusive você pode baixar, QR Code, Sim, aqui, está ó, na tela, importante. Gratuito, tá? Inclusive os nossos vídeos, além do YouTube e no nosso site TV Bet, também estão diretamente no aplicativo, tá? Tem uma seção lá só com os nossos vídeos aqui das nossas análises. Bom, os times estão voando, né, Fábio? Aí, ó, o retrospecto recente e maravilhoso. Somando tá? os dois, dá 20% de aproveitamento. Que maravilha. Bom, vamos para a classificação, porque o momento são bem parecidos, né? A conta que você fez ficou maravilha, né? Não se soma, né, velho? Você soma e divide por 2. Enfim, então é 10%. Perfeito. Agora sim, vamos botar a classificação, vá, por favor, detalhe. Bom, vamos lá. A Udinese, que está ali no meio de tabela, né? Nono lugar. Nono lugar, não está tão... Está longe ali das primeiras posições, mas também está longe da zona de rebaixamento, que quem está é o Monza, né? Exatamente. O vice-lanterna com 10 pontos. Então, um time que só tem uma vitória, Matheus Montenegro, no campeonato italiano. A gente pode ir para os confrontos aí, para a gente até já começar a ilustrar isso. Né, o Monza aí não vence, a única vitória foi contra o Hellas Verona e foi fora de casa. Então ele nunca venceu em casa. Ele não venceu em casa. Então, nenhuma vitória em casa na Série A. É bem complicada aí a situação da equipe do Monza, que nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2, né? Nos últimos 7 ele não conquistou nenhuma vitória, né, velho? E curioso, nas 4 derrotas que ele teve, ele sequer conseguiu deixar gol, tá? Então é um time cujo poderio ofensivo aí também deixa a desejar bastante. A Udinese até começou bem a temporada, né? Mas vive um momento bem ruim aí. São 5 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Vem de derrota em casa para o Genoa por 2-0, empatou com o Empoli, perdeu para a Atalanta, que é até um resultado ok. 2-1, foi até pouco, pode-se dizer. Juventus né? Também, né? Perder para a Juventus também, mas enfim, derrota ali para o Veneza, essa derrota para o Genoa em casa, enfim, o momento não é muito bom da Udinese, né? Mas o início de temporada, ó, ele não foi tão ruim, tá? Ele começou bem a temporada ali, começou empolgado. Tipo assim, dá pra perceber que a Udinese, as derrotas que ela teve, boa parte foram contra adversários mais fortes, de fato, tá? Placares não tão elásticos, né? Então, até teve um 3-0 ali pra Roma, mas a gente observa aqui, ó, puxando esse recorte, a gente vê que as derrotas foram pra Roma, Inter de Milão, Milan, Juventus, aí ali, onde destoou foi nessa sequência recente, que teve Genoa e Veneza. Mas de resto, ele perdeu, bem dizer, para 5 dos 6 primeiros colocados, tá? Então a gente pode relativizar um pouco aí a Udinese, que de forma geral não faz uma temporada tão ruim. O momento recente, de fato, ele não é bom, mas a temporada até aqui está ok. Tá ali na média, tá aceitável. Muito bem, momento Bet Nacional na tela. Vamos aí procurar a melhor odd aí para esse confronto. Monza que é favorito, hein? Monza, um leve favoritismo, né? Leve, eu acredito muito pelo fator casa, mas isso não quer dizer muito, porque né? Não ganhou em casa, porque o Monza não tem nenhuma vitória em casa aí na Série A italiana. Curioso, porque o empate, ele tem um odd menos que 3, isso é muito difícil de acontecer, ou seja, uma previsão muito grande de acontecer um empate, tá? A probabilidade de qualquer um dos 3 resultados, ela tá bem parecida ali, né? A gente vê que as 3 odds ali estão pertinho de 3, tanto da vitória do Monza, quanto do empate, quanto da vitória da Udinese. Eu colocaria um leve favoritismo, eu acho que tem valor a favor da Udinese, né? Porque a gente sabe que é um time que passa mais confiança do que o Monza. O Monza é um time que só tem uma vitória na Série A italiana até aqui. Então, por exemplo, o empate e o Udinese, ele paga 1,44, que eu considero um leve valor. E aí, a gente vai além, Fábio Hermano. Porque a gente pode ir na aba de handicap e pegar o handicap mais 0,5, que é exatamente a mesma coisa que o dupla hipótese, para a Udinese vencer ou empatar o jogo, pagando 1,47. A gente observou que boa parte das vitórias da Udinese na temporada foram contra adversários mais fortes. Foi fora de casa contra a Roma, fora de casa contra o Milan, aí perdeu para a Juventus, para a Inter de Milão, para a Atalanta, times que estão no topo. Tá? Ele até teve uma derrota ou outra contra adversários mais fracos, mas de forma geral, ele não perde para adversários ali do mesmo nível ou mais fraco. E o Monza é bem abaixo da Udinese, né? Então acredito eu que dificilmente vai ser batido.
Muito bem, então 50 aí nesse handicap a favor da Udinese, né? Para a Udinese não perder o jogo, já que o Monza não venceu em casa ainda, então vamos pegar as estatísticas e colocá-las ao nosso favor. Bom, vamos sair da Itália, vamos sair da Itália e ir para Espanha, porque tem duelo de desesperados, tá? Temos aí Getafe e Espanhol, né? O time que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Getafe, e o primeiro time dentro da zona, que é o Espanhol, Matheus Montenegro. Pois é, né? Dois times aí que não estão bem nessa temporada, tá? Estão deixando a desejar bastante. Dois times ali que estão flertando com o rebaixamento para a segunda divisão nacional no futebol espanhol. E vamos dar uma analisada aí para ver o que é que a gente pode buscar de melhor neste confronto agora. Isso, só para as informações aqui, né? O jogo vai ser segunda, 5 da tarde, lá no estádio Alfonso Pérez, né? Que é a casa do Getafe ou Getafe, né? Retafe. Retafe? A pronúncia que eu acho que é, né? Bom, enfim, se você é espanhol, diz aí nos comentários como é a pronúncia certa do Getafe, que enfrenta o Espanhol. O Retafe, que é de Barcelona. Isso, muito bem. Vamos lá. Vamos lá, Game Arena, vamos ver aí para a classificação, né? As equipes começaram a rodada ali na parte de baixo, vamos ver ali, porque o Getafe é o 17º, né? O primeiro fora, na Espanha cai em 3, né? No 4, como aqui no Brasileirão. O Espanhol abre a zona de rebaixamento. As duas equipes têm o mesmo número de pontos, né? Mas tem uma diferença muito grande, que o Getafe perde pouco. O Getafe tem 7 empates já. Não, e outro ponto, a defesa do Espanhol, ela é a pior da La Liga, tá? É um time que sofreu 27 gols em 14 partidas. Ou seja, uma média de gols sofridos aí de quase 2 por jogo. A média de gols em jogos do Getafe, ela é exatamente 3, diga-se de passagem, tá? 42 gols em jogos do Espanhol até aqui, tá? O Getafe, ele tem um ataque bem econômico, só fez 10 gols até aqui na La Liga, mas tem pela frente aí um jogo em casa contra a pior defesa da competição, né? Então, pode ser a chance aí do ataque desencantar. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes para ver como chegam as equipes. O Getafe, que vem de classificação, tá na Copa, passou nos pênaltis aí contra o Orihuela, tá? Antes disso, havia sido derrotado para o Real Madrid, derrota 2-0, ok, é aceitável, fora de casa contra o Real, não dá para esperar muita coisa. Eu diria que um grande vacilo recente aí foi essa derrota em casa para o Girona, que o Girona não é aquele mesmo da temporada passada, né? E foi a única derrota como mandante que o Getafe teve aí uma boa sequência. Ele empata muito, tá? Ele empata muito, e boa parte dos empates em 1-1. A gente observou, inclusive, que a média de gols em jogos do Getafe aí, como eu disse, ele é um ataque que não funciona muito bem, mas em casa funciona, tá? A gente teve pelo menos 2 gols aí em jogos do Getafe em 5 das últimas 6 partidas que o time atuou como mandante. Vamos ver agora o Espanhol, né, que já tem uma defesa pior do que a do Getafe. Não, e isso aqui é surreal, tá? Foi eliminado na Copa do Rei para um time ali que não tem nenhum escudinho no nosso querido aplicativo, ou seja, isso diz muito aí sobre o nível, né? Mas vem de vitória, né, contra o Celta de Vigo, 3-1 na rodada passada do Campeonato Espanhol, né, ali inclusive com esse resultado se aproximou, né, da equipe do Getafe. Perdeu para o Barcelona, por exemplo, né, 3-1, foi goleado pelo Girona, 4-1, um time que toma muitos gols, né, nas suas derrotas. 4 também do Bilbao, então, velho, ele sofre gols em todos os jogos, bem dizer. O único jogo que ele não sofreu gol foi quando ele meteu 4-0 ali no Sant Tirso, que é também Copa do Rei. De resto, ele leva gol em todos os jogos, até nas vitórias, 3-1 em cima do Villarreal, sofreu gol, 2-1 no Mallorca, sofreu gol também, derrota, ganhou do Raio Vallecano e do Alavés ali também, que inclusive tem jogos aqui. Cadê? Aí. Desconsiderando os jogos da Copa, ele sofreu gol em todos os jogos aí na temporada. Boa. Então, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. E aí, Matheus, o favoritismo é do time da casa, né? Cara, eu até acho que o Getafe vai ganhar esse favorito, jogo, tá? Mas eu não sei, o Getafe também... São dois times bem abaixo da média. Ele empata demais, ele ganha pouco, né? Ele perde pouco muito. E ganha pouco, mas ele empata demais. Sim. Então ele pode ter um empate aí. O Celta vem de vitória, né? Pode ter dado uma animada. Cara, eu fugiria do resultado final. Eu gostaria muito aqui do gol do Getafe. A odd, infelizmente, ela é muito baixa. Fica aí como opção para o ao vivo, eventualmente, se não sair um golzinho cedo. Mas eu acabo vendo o valor, Fábio, no mais de 1,5 gols, tá? Como eu disse, a média de gols em jogos do Espanhol, ela é muito alta, velho. É uma média de 3 gols por partida. Aqui a gente só precisa de 2 para ser green. Uma odd de 1,59 pré-jogo no mercado de mais de 1,5 gols é muito difícil de observar, tá? A gente tem essa odd alta aí porque são dois times com ataques que não funcionam tão bem. Mas como eu disse, o Getafe atuando em casa, ele consegue deixar seus gols, tá? Pelo menos 2 gols a gente teve em 5 dos últimos 6 jogos do Getafe atuando em casa. Então, velho, eu acho que é uma expectativa muito boa. Gosto aqui até mais do que a vitória, porque 1-1 é um placar que eu não descarto, eventualmente. Então, ao meu ver, essa aqui acaba sendo a melhor pedida. Bom, então 50 aí no mais de 1,5 gols no jogo aí entre Getafe e Espanhol pela La Liga, o campeonato espanhol. Agora, a gente sai da Espanha, né, e vai para a Inglaterra,
porque tem duelo aí de brasileiros, né? Inclusive a maioria dos jogos da Premier League são duelos de brasileiros, né? Quase todos os times têm pelo menos um brasileiro no elenco. E a gente destaca agora Paquetá contra Matheus Cunha, né? Com o jogo entre West Ham e Wolverhampton, Matheus Montenegro. Pois é, 2 times aí que não fazem uma temporada assim tão boa, tá, na Premier League, mas com brasileiros ali que são destaques, né? Jogadores que quando são convocados ali ou não tem muito espaço, ou não estão rendendo muito, mas nos seus times lá na Premier League estão jogando bem, tá? Vamos detalhar agora West Ham e Wolverhampton pela Premier League. Eu diria que é o melhor jogo dessa segunda-feira, diga-se de passagem, com tá? certeza. É isso. Jogo que será nessa segunda, tá às 5 da tarde, lá no Estádio Olímpico de Londres, tá? Vai ser na casa do West Ham, que é até um bom indicativo, né? Porque o Wolverhampton fora de casa, ele vem ainda pior do que... A gente vai ver que o Wolverhampton é o vice-lanterna, né, dessa Premier League. Vamos agora para o nosso aplicativo Game Arena, Matheus Montenegro? Vamos lá, para ilustrar, apesar do momento recente, né, até ser um pouco melhor do Wolverhampton, né? Sim. Um aproveitamento melhor, a gente pegando os últimos 5 jogos. É porque o começo do Wolverhampton ele foi muito ruim, né, velho? Ruim. É um time que tem um ataque que funciona muito bem, inclusive, salvo engano, marcou 22 gols. Isso. Né? 22 gols marcados, eu vou até puxar a tabela de Do classificação. 11º para baixo, ele tem o melhor ataque. Ele tem o melhor ataque, exatamente. Da metade de baixo da tabela, o Wolverhampton é o 19º, mas ele tem um ataque melhor do que o 11º colocado. Ele tem 22 gols marcados. O grande problema é a defesa, né? Que sofreu 36 pior gols defesa. em 14 jogos. É, obviamente, a pior defesa da Premier League. A média de gols em jogos do Wolverhampton é uma coisa impressionante. É o pior saldo, né? Pois é, menos 14 de saldo. Quer dizer, menos 19 saldo. 19. Você precisa botar esse seu óculos. É verdade. É inacreditável. Eu vi 14 e 10 ali. Que isso, que Foi loucura. mal. Pois é, cara, a média de gols em jogos do Wolverhampton é uma coisa que assusta, velho. São 60 gols em 14 jogos, tá? Ou seja, uma média de mais de 4 gols por partida em jogos do Wolverhampton. E o West Ham tem que abrir o olho, né? Tá ali com 15 pontos. E precisa da vitória para subir, para também não ficar ameaçado, né? Ali contra o rebaixamento. A gente vai ver os confrontos aí, Matheus, para dar uma ilustrada, né, nesse momento recente das equipes. A equipe do West Ham que perdeu, né, para o Leicester por 3-1 nessa rodada de meio de semana. Aí perdeu do Arsenal 5-2, né? Mas aí teve uma vitória surpreendente fora de casa contra o Newcastle, né? 2-0. E aí empate em casa contra o Everton, resultado ruim. Aí também foi facilmente batido pelo Nottingham Forest. Conseguiu vencer em casa o Manchester United, né? Um time que não passa confiança, né? Sim. E a gente observa que, assim, defensivamente tem sofrido muitos gols, de vez em quando até faz os seus, tá? A média de ambas marcas em jogos do West Ham é bem alta. Ó. Se a gente puxa aqui a partir desse jogo contra o Liverpool, porque ele tomou um 5-1, que tá aparecendo lá embaixo, tá? Até o momento atual, nos últimos 10 jogos, o ambas marcas bateu em 7 deles, tá? Então é uma média muito alta aí, por mais que o time não venha no bom momento, ele consegue deixar seus golzinhos. Essa, inclusive, é uma tônica da Premier League, né, velho? Jogos muito movimentados, partidas com muitos gols. E o Wolverhampton, como a gente já adiantou, aí sim é que a gente observa médias altíssimas de gols. O time até esboçou uma reação, Fábio. Teve 4 jogos consecutivos ali sem derrota, que inclusive Matheus Cunha jogou muita bola aí nesse período, tá? Inclusive tá concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mês de novembro da Premier League. E, cara, curioso, o prêmio de gol mais bonito da Premier League tem 8 candidatos. 3 deles é o Matheus Cunha, de 3 gols que ele fez nesse período. Então é um jogador que tá jogando muita bola, é um time que na Premier League aí é o 4º ou é o 5º jogador com mais participações em gols. Tá? 7 gols e 3 assistências na Premier League. 7 gols e 3 assistências, velho. 10 participações em gols. É um dos jogadores aí que no ranking da artilharia ele tá até um pouco mais abaixo, acho que é o 8º, mas em participações em gols, ele só tá atrás do Salah, do Haaland, do Cole Palmer e de mais um jogador. Do Jackson, né? Do Jackson, do Chelsea. Então ele é o 5º jogador em participações. Tá jogando muito. Tá merecendo voltar para a seleção brasileira, hein? Diga-se de passagem, Matheus Cunha na seleção brasileira. Urgente. E assim, como a gente disse também, velho, é um time que marca muitos gols, mas que sofre ainda mais. É uma média alta, média né? altíssima, mais absurda, de 3,5, aí bateu... Bate quase tudo, velho. Dos últimos 6, bateu em 5. Mais de 3,5. 3,5, cara. 4 gols no jogo. É absurda a média de gols. Então, isso se a gente puxa ali embaixo, já teve 5-3, inclusive, contra o Brentford, né? Então, assim, realmente, o ambas marcam é surreal, tá? O ambas marcam, ele bate em praticamente todos os jogos do Wolverhampton. Se a gente puxa aqui desde esse jogo contra o Nottingham Forest, é uma sequência aqui de... Acho que são 11 jogos, só não bateu em um, que foi o 2-0 contra o Southampton, que é o lanterna da competição em casa. Foi o único jogo que ele não levou gol. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, na tela aí. A gente vê que o favoritismo, claro, é do West, né? Estamos da casa, né? E realmente é um time que passa mais confiança. Mas não passa tanta, né? Pra gente apostar na vitória do West Ham. É porque o Wolverhampton, ele tem o Matheus Cunha, o João Gomes também tá jogando muita bola, tá? Tá se destacando bastante. Mas o conjunto, o time, velho, do Wolverhampton, ele realmente, pra Premier League, ele tá ali
um pouco abaixo da média, né? Pois é, ele tem alguns destaques individuais ali, né? Os brasileiros ainda mais, mas o conjunto não agrada muito. Realmente o West Ham é favorito para esse confronto, tá? Mas eu fugiria, Fábio. Eu acho que toda a nossa análise que a gente fez aqui, obviamente, foi voltada para gols. A grande questão é que a gente tem duas opções aqui. A gente poderia pegar o mais de 2 pontos em gols, paga 1,59, ou o ambas marcam 1,57. Cara, eu gosto muito do ambas marcam. Até porque se for para sair 3 gols, eu imagino que vai ser 2-1 para um dos dois lados, né? Então, ambas marcam com odd 1,57 nesse jogo, cujo retrospecto é absurdamente alto. Em jogos do Wolverhampton, bateu em 9 dos últimos 11 o ambas marcam, e em 7 dos últimos 10 do West Ham, tá? O Wolverhampton é um time que tem uma média de gols de 4 gols por partida na Premier League. Então, velho, selo Hotbet, que essa aqui é a melhor aposta dessa segunda-feira, tá? Bom, então, cenzão aí, a nossa melhor dica aí para esta segundona é o ambas marcam aí para o duelo entre o West Ham e Wolverhampton pela Premier League. E aí, com esse jogo, a gente vai chegando ao final desta edição. Gostou daquele joinha, tá? Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado a cada novo Bets do dia e entra no nosso site, tvbet.com. Por lá tem mais conteúdo para você, apostador. Não é isso, Matheus Montenegro? Isso mesmo, Fábio Armando. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.